Acho que você podia explicar, então, para todo mundo o que são esses estados em azul, o que são os em amarelo, e obviamente a Rússia está ali no canto, todo mundo deve estar vendo. Sim, está aqui, né, em vermelho. Perdão, vermelho, isso aí, olha o daltônico. Bom, esse mapa é o mapa da Europa, né? Enfim, é um pedaço já da Eurásia, que é esse continente gigante aqui não dá para ver no mapa inteiro, que é onde está Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, todos os países da Ásia Central. O Borá mora ali. Isso. E aqui é o resto da Europa. E esse mapa aqui é o mapa que mostra a OTAN. Você já ouviu essa palavra um milhão de vezes nas últimas 2 semanas. OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar. Todos os países em azul são os países membros da OTAN. E do lado de lá, a Rússia, né, que era o inimigo, ou que é o inimigo, hoje claramente é de novo, que foi o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar que contrapunha essa aliança do Ocidente. E aqui é a configuração atual. Então, todos em azul são os países que hoje fazem parte da OTAN. E os em amarelo são os que não fazem parte. E óbvio que a Ucrânia está aqui no meio. Inclusive, se a gente olhar bem, a Ucrânia, ela parece, né, simboliza uma ponte de conexão entre o quê? Entre o Ocidente e o Oriente. Então, ela tem um papel central aqui de conectar os dois lados. A Europa, apesar disso daqui ser o leste da Europa, ainda é o Ocidente, a parte da Europa, com o que é o Oriente. E ela é estratégica, olha o tamanho dela, né? Comparado com os outros. E ela está exatamente nessa fronteira dos dois mundos, do choque dos dois mundos. Por isso que ele é um estado tampão, pivô, ponte, chave, né, no que nós estamos assistindo tudo. Então, Roque, comenta uma coisa. Eu acho que as pessoas não sabem que a OTAN, os países da OTAN fazem contato direto com a Rússia. E a gente está vendo isso no mapa. Comenta isso aí pra gente. Explica isso. Fazem, pro pessoal, e essa é parte do problema, assim, né? Na verdade, o que a OTAN é? É uma aliança militar. O que significa você ter uma aliança militar? Sozinho você não se garante. Você precisa de amigos para te protegerem e para te ajudar, porque você não é forte o suficiente. Estamos falando basicamente dos Estados Unidos, né? Isso, que é o aliado principal, assim, que sustenta isso daqui. Que inventou isso tudo também, né? Isso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, você tinha uma situação e você precisava resolver 3 problemas. Um deles, manter a Rússia fora disso daqui. 2, manter os Estados Unidos dentro. 3, manter a Alemanha calma, apaziguada, quieta. E aí, os Estados Unidos adotou 3 políticas para fazer isso acontecer. A primeira, manter a Rússia fora. Vamos criar uma aliança militar de todo mundo da Europa juntos para conter o avanço disso daqui, desse inimigo. E aí criou-se a OTAN. A segunda, vamos manter os Estados Unidos dentro. A Europa estava destruída, precisava ser reconstruída. Os Estados Unidos sabiam que se a Europa não fosse reconstruída, a ideologia comunista ia ter tração. As ideias revolucionárias de destruição iam estar num campo fértil. Toda a destruição, pobreza, todo falta mundo de... puto. assim, e foi, na verdade, numa situação parecida com essa que nasce os regimes fascistas, que são ideologias malucas de extermínio em massa, também com uma condição econômica ruim. Então, os Estados Unidos estavam muito preocupados como que a Europa ia parar de buscar a guerra, ia se tornar um lugar, né, próspero, aliado, parceiro comercial. Só que estava tudo destruído. E aí os americanos falaram assim, então eu preciso reconstruir a Europa rapidamente, porque senão qualquer ideia afetada vai tomar conta de novo desse continente. Nessa época a gente está falando também de um mundo que ainda existia a União Soviética. Isso, nós estamos falando pós-Segunda Guerra, logo que acabou a Segunda Guerra. Tá. E aí os Estados Unidos falam assim, plano Marshall, eu preciso reconstruir a Europa. E aí os Estados Unidos põem muito dinheiro para reconstruir a Europa. E aí ele está dentro, ele tem um interesse, ele precisa dessas economias funcionando, porque ele era a única democracia pós-guerra ali, ele precisava de alguém junto com ele para lidar com esse grande problema que era a União Soviética. Então resolvemos 2 dos 3 problemas, aí falta o terceiro, que era a Alemanha calma. E por que a Alemanha calma? Porque a história, né, da Europa nos últimos séculos ali tinha sido as brigas da Alemanha com a França, a Alemanha, Reino Unido. Então,
precisamos acalmar a Alemanha. Como é que a gente resolve, principalmente, a briga desses dois, França e Alemanha? Vamos criar uma união onde eles vão estar numa aliança trancados, interdependentes economicamente. E essa união se chama União Europeia. Então, nasce dali os Estados Unidos com um laço econômico muito forte e a consolidação de democracias aqui. Então, uma parceria dos Estados Unidos com eles. Nasce a OTAN, para segurar a União Soviética. E nasce a União Europeia. Então, pelo que você está falando, a União Europeia, a principal ideia dela era apaziguar os ânimos ali entre Alemanha e França. Era um projeto de trazer a paz para a Europa. A Europa é um continente que passou mais de 1000 anos, milênios, se destruindo e se matando. E fizeram as duas maiores guerras que a gente tem conhecimento, as duas guerras mundiais. Então, o projeto era, como é que a gente traz a paz perpétua para esse continente? Vamos trancar eles numa aliança econômica, política, onde são todos parte do mesmo mundo, são a mesma coisa. Vamos transformar a identidade deles. Vamos fazer eles pararem de pensar em termos de... Claro que esse é um projeto lá na frente, nem hoje ele está... nem hoje ele chegou nesse ponto. Vamos tirar um pouco a ideia das identidades nacionais, vamos abafar um pouco isso e vamos criar uma identidade comum maior. Qual? Pô, somos todos europeus. Não sou alemão, você é francês, você é isso, você é aquilo. O projeto europeu nasce, da União Europeia, nasce com essa função e com essa ideia. Ô, Roque, quando você fala assim, vamos fazer isso e tem a Europa como sujeito, dá a sensação de que o agente intencional é externo, eventualmente os Estados Unidos. Como você vê essa coisa? Você entende que o desenho da União Europeia e, em especial, o desenho da OTAN é um desenho pensado, arquitetado e implementado pelos americanos, ou você entende como um desenho também inexoravelmente alemão, inglês, francês e assim por diante? Alemão, na verdade, no sentido da Alemanha ocidental, né? Você tinha um processo de reconstrução meio rápida, né? Com o Plano Marshall a partir do final da guerra, e, enfim, nesse sentido, tá? Do parlamento da região ocupada. Esse é um bom ponto. Não é só uma questão americana, não veio de fora, isso não foi imposto de fora. Eles experimentaram a destruição máxima. Eles estavam saturados da guerra. Inclusive, tem teorias que explicam que você só chega na paz depois que você passa pela guerra. E tem um provérbio romano muito conhecido que diz o seguinte: se queres a paz, prepara a guerra. Por quê? A guerra, ela contém as sementes da destruição, da sua própria destruição. A própria guerra. Isso. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, eventualmente chegaremos à paz. Como? Ou pela vitória de um dos lados e a derrota completa do outro. E essa vitória pode ser até o extermínio de alguém. Mas, ao longo da história, nós chegamos na paz desse jeito. Um dos lados venceu. Ou porque ambos os lados chegam na sua exaustão moral e de recursos. Moral, eu digo no sentido motivacional, disposto a morrer, a lutar. Então, e é interessante essa teoria porque ela diz que a própria guerra, ela leva a um ciclo total de maturação, onde ela termina na paz. Claro que muitas pessoas não gostam disso e acham essa ideia brutal. Por quê? Você vai deixar levar até a destruição máxima para chegar na paz? Nós não vamos interromper antes? Não parece brutal, burro, ignorante estar fazendo isso? E claro, e aí existe um outro campo de estudos que diz o seguinte: se queres a paz, prepara para a paz. Contrário ao provérbio romano. Se vas passem para bellum, que é em latim do outro, e se vas passem para passem.